E a gente sempre dizia uns para os outros, a violência do Brasil contra o Brasil é o nosso maior inimigo. Então, semana que vem, nós temos um pleito eleitoral, mais um. E aqui, meus irmãos, com todo carinho, nós somos muito ruins nesse assunto como povo. Eu não estou falando de nada partidário, tá? Isso não vale. Estou falando de política, ciência. Um dos primeiros proponentes sobre política, lá atrás, não é? Aristóteles, ele dizia, o homem não é só um zoe biólogo, não é uma vida de vida, ele é um zoe político. O homem se constrói politicamente. Você sabe que é assim, na relação com o outro, não é? Como é que eu me relaciono? Ética, que palavra é essa? Ética é isso. É como é que eu lido com a minha própria vida e, especialmente, como é que isso que eu fiz com essa tal vida que eu lido diz respeito agora à coletividade. Meu colega de magistério aí, que ganha mais, né, porque cobra para falar das coisas que eu não tenho coragem porque estão na Bíblia, por que cobrar, né? Mário Sérgio Cortella, ele resume isso. Olha, a ética é responder 3 perguntas. Quero, posso, devo. E na verdade, ele fala isso porque ele foi monge, viveu dedicado uma época para ser padre, acabou desistindo, não é? E ele já falou isso para a gente. Eu aprendi e resumo isso, na verdade, porque eu li Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Falei isso aqui da última vez que preguei. Todas as coisas posso, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Está aí as perguntas. Quero, posso, devo. E a gente precisa ter mais consciência nessa hora aí. Eu sei que está em cima da hora e sei que vocês devem estar falando aqui por aqui sobre isso, mas eu queria, dá para ver aqui? Então tá, olha aí, são 10 pontinhos, eu vou praticamente só lê-los. Então, o primeiro é esse, ó. Se alguém quiser falar mesmo, eu queria, inclusive, abrir espaço. Eu estou de boa com o tempo. Se quiserem levantar a mão, perguntar, pastor, discordo, concordo. Eu adoro discordar. Eu sou da tribo do pau puro. Quanto pior, melhor. O voto é intransferível e negociável. Bom, isso aí é definição constitucional. Com ele, eu digo assim, você fica à vontade para questionar, não é? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que mudar a Constituição. Com ele, o cristão expressa a sua consciência como cidadão. Por isso, o voto precisa refletir a compreensão que o cristão tem de seu país, de seu estado e de seu município. Na boa, normalmente a gente não tem muita compreensão de nenhuma das 3 instâncias. Compreensão, saber como é que funciona, acompanhar, em algum nível, pedir satisfação. Eu me lembro quando eu visitei Wagner Lino, a quem eu votei, lá atrás, para deputado, socialista, ateuzão de carteirinha, mas bom político, não é? E aí a moça foi lá e falou, ô deputado, tem um pastor aí querendo falar com você. Era o dia do lançamento da campanha do PT para a presidência da República, ele era do PT, e estava todo o PT em São Bernardo. Ele falou, mas eu não posso, eu tenho um lançamento. Ele falou, mas ele falou que veio aí cobrar uma satisfação. Porque ela falou, o que você quer com ele? Eu falei, satisfação. Mas falei rindo assim. Ela falou, como assim? Eu falei, não, porque eu elegi ele. E quem é eleito deve a quem elegeu. Mas fica tranquilo, não deve coisa, deve satisfação. Não é status, é dívida. Quem recebe poder é devedor de quem lhe outorgou o poder. Eu só queria ver um pouquinho o que ele está fazendo com o poder que eu dei para ele. Ela ficou me olhando, imagina, ela deve estar tentando, como é que ela vai falar isso lá dentro, né? Rapidamente. E ela foi. E eu vi ele olhando assim por trás do biombo, né? Falei, opa. E quando ele veio para encurtar, quando a gente sentou, ele falou, pastor, senhor me desculpa, tem um lançamento da campanha, hoje a gente só pode ficar 20 minutos. E 2h40 depois, quando eu levantei para ir embora, e já tinha acabado o lançamento, ele falou, avisa que eu não vou, estou aqui com o pastor. Ele falou, olha, quando o senhor chegou aqui, eu achei que o senhor ia falar comigo, a única coisa que o pastor vem aqui falar. Triste ouvir, né? Eu falei, o que é? Ele falou, pedir salsicha para a festa do cachorro crente, liberação de tijolo, liberar planta fora da lei, essa coisa, pastor, que... E os que são evangélicos aqui são despachantes desses malas aí. Mas a minha porta está aberta. Toda vez que o senhor quiser e puder me ajudar, eu preciso ouvir. Não era o Marcelo. Tempo depois, esse cara foi candidato em instâncias maiores. E eu me lembro que eu estava na reunião onde ele pediu para que desse palpite no programa dele de governo. E quando terminou, antes de ir embora, eu falei, nem aí que esse cara é ateu. Ateu nada, é à toa, né? Eu falei, antes da gente ir embora, eu posso orar? Ele falou, claro, pastor. E aí eu dei a mão para aquele monte de gente, não é? Muita boina. Chegou Evaras, tinha uns 15, né, na roda.
E quando eu terminei de orar, eu abracei ele e falei, olha, Deus te abençoe e eu espero que você consiga avançar. Ele falou, se Deus quiser, pastor, se Deus quiser. Eu falei, para um ateu você está indo bem, não é? E da primeira vez que a gente conversou, eu perguntei para ele assim, com muita delicadeza. Ele falou, você é o pastor de que igreja? Eu falei, e você, com religião? Eu falei, não, pastor, com todo respeito, eu não acredito assim. Eu acredito em justiça, solidariedade, fraternidade, trabalho, isso para mim é Deus. Eu falei, a gente está perto. Ele falou, como assim? Eu falei, porque para mim Deus é isso. Ele ficou me olhando e falou, isso é perigoso, né? Eu falei, não. Acho que não, apanhei até da minha mulher. Então, olha lá, tem que cobrar, né? A gente não souber essas instâncias, tem que fazer. Tá? 2. O cristão não deve violar sua consciência política, ele deve trabalhar bem a sua consciência. Violar seria o quê? Negar sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto numa outra direção. Então veja, você pode e deve sempre aprimorar a sua consciência, ouvir as coisas. Eu fico assim, muito triste de ver como a maioria de nós, eu sei que aqui todo mundo já leu, mas vota sem ler uma linha do programa dos candidatos em quem vota. Eu até por dever de ofício, né, meu doutorado é na filosofia política, isso para mim é trabalho, eu tenho que fazer. Eu assisto tudo. Debate, Levi Fidelis, né? Emael, o democrata cristão. Falou que está lá, eu posso ver, eu vejo, porque para mim, de novo, é trabalho, é fonte de pesquisa. Mas, no mínimo, né, ler o programa. Eu pergunto por que vai votar, as respostas são de doer, eu nem pergunto. Verdade, é uma época que eu sumo. Eu vou lá na Daniela, fico quietinho nas pedras, porque cada vez que eu converso, meu mundo de conversa é muito com a igreja, né, onde me dá uma tristeza profunda de ver a ignorância medonha das pessoas. Não é ignorância de erudição, não, quanto ao candidato que vão votar. Você pergunta por que vai votar, o cara te explica com as coisas que eu falo. Jesus amado. Um cara desse chegar no céu para entrar e tiver um anjo meio birrento e falar, por que você deve entrar aqui? Se ele responder igual ele responde, qual a questão política, ficou. É triste. 3. Os pastores e líderes têm a obrigação de orientar os fiéis sobre como votar com ética e com discernimento. Não em quem, não partidariamente, mas com que valores. É o que eu estou tentando fazer um pouco aqui essa manhã. Mostrando como o nosso país está parecido com esse Israel corrupto e comprometido. E como a gente tem que estar consciente disso na hora de fazer as escolhas. Mas não dizer para quem, não é? Ou em quem. No entanto, a bem da sua credibilidade, o pastor evitará transformar o processo de elucidação política num projeto de manipulação e indução político-partidário, o que, aliás, é crime. Não é? E nosso Estado aqui é pródigo disso. Nós temos um cara aqui que domina uma denominação inteira. E quando eu vim de São Paulo para cá, os pastores de lá, eu supervisionava um grupo de pastores da Igreja Quadrangular. E eles me disseram, Marcelão, não assusta lá não. Eu era pastor no projeto Pastoreio de Pastores, o meu grupo que eu pastoreava era todos da denominação deles. Eles falaram, lá é muito diferente. De cara você vai ver que lá tem um camarada que manda no negócio e é política daquela... Pá! E eu cheguei aqui e vi. Inclusive um dia colaram um adesivo enorme dele no meu carro. Falei, quem foi o filho da ira que fez isso aqui? Perdoai, Senhor. Não é? Porque deu um trabalho para descolar. Pastor não pode fazer isso aí, não é? Olha lá, eu vou ler logo ali embaixo para não ficar, né? Está ali o famoso candidato. Meu amigo, quanto tempo? E na cabeça dele está igual mútuo, né? Medalha, medalha, mas voto, 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 voto. E aí o nosso amigo fala, é verdade, faz exatamente 4 anos, candidato, que eu não te vejo, não é? Candidatos são aves migratórias, não é? Que só voam a cada 4 anos. Então não se assuste quando eles aparecerem querendo comer teu voto, você, tua alma, não é? Os líderes evangélicos devem ser lúcidos e democráticos. Portanto, melhor do que indicar em quem a comunidade deve votar, é organizar debates multipartidários, uma coisa legal, nos quais, simultânea ou alternadamente, representantes das correntes partidárias possam ser ouvidos sem preconceito. Isso é fantástico, não é? Se não teve dessa vez, quem sabe da outra? Colocar qual é? Somos uma comunidade cristã, fechada com a questão da ética, da justiça e pau. Gostaríamos de franquear a oportunidade de você falar para aqueles que livremente vierem ouvir, sem distribuição de nada, sem promessas vazias, falar do projeto e responder perguntas. E traz os caras e joga os Daniéis na cova do leão, para ver se o pato é macho.
Não é? É assim que... Né? Democracia, meus irmãos, é isso. Desculpa entender, se você gosta de política, não politicagem, o livro do ano, ele é tão importante que ele saiu esse ano e já está traduzido para o português. Especialmente porque sabiam que estava no pleito aqui também, ele chama Como as Democracias Morrem. Eu peguei essa semana, porque eu estava cheio de coisa para ler, e eu estou comendo o bicho. Né? Média de 60 páginas por dia, e quando o sono bate, eu paro. E é legal, dois caras de Harvard que escrevem, dois cientistas políticos, então não tem questão partidária, é essa análise. Como é que as democracias morrem? E eu fui tomar café numa padaria lá, e a moça do caixa sempre fica de olho em que livro que eu estou lendo. E ela fica, né? Vira aí, pastor. Aí eu falei, não, fala que eu viro, está aqui, ó. Como as democracias morrem. Eu falei, como é que morrem? Eu falei, menina, você tem tempo? Não, pastor. Eu falei, não, mas uma coisa eu vou te dizer, esse livro, eu já esperava mais do que falar o que aconteceu para morrer, ele vai falar o que deixou de acontecer para manter. Que é aquilo que na democracia chama-se de freios e contrapesos. O que a gente tem que ter, enquanto povo que quer ser uma democracia, para evitar que a tirania de qualquer natureza, em algum momento, impere. Eles estão pensando muito no episódio que eles passaram com Donald Trump. É um livro que, para quem gosta de coisa séria, de fácil, é palatável, não é difícil de entender, vale muito a pena uma pegada assim, especialmente quem está aí na universidade. Próxima. Olha lá. A diversidade social, econômica e ideológica, que é do mundo, e é claro, está manifestada e representada na igreja, aqui tem baiano, mineiro. Tem mineiro aí, além de mim, não? Eita, aí. Quantos são salvos nessa manhã? Só nós 4? Oremos pelos demais, então, não é? Tem baiano, tem paulista, tem palmeirense, até palmeirense, né? Deus converte, olha só como Deus é bom, não é? Eu condenaria todos, mas tem corintianos, né? Figueirenses, tem homens, mulheres, tem emocionalmente dominados, tem gente mais racional. Essa ideologia dos mais diversos níveis, ela se faz presente na igreja. Isso, então, não sejam conduzidos processos de apoio a candidato ao partido dentro da igreja, desconsiderando isso, sob pena de constranger os eleitores. E constrangimento, essa palavra é usada, né? Constrangimento é crime. Então, veja, é crime. E se for assim, a gente corre o risco do processo eleitoral ser aquilo ali, ó, uma arapuca. Divide pessoas, gera violência, é o que está acontecendo no país, né? Com essa polarização desgraçada que tomou conta do cenário, ela é uma polarização desgraçada porque ambos brigam. E aí a turma que não briga, você lembra do Coliseu Romano? Você tinha feras e leões. E a canalhada na arquibancada comendo pipoca e fazendo assim ou assim, né? Então, veja, não sobra um justo sequer nesse processo. É uma arapuca nacional, quando os valores não são bem cuidados. Né? Ah, tá, eu só coloquei um alerta, porque nós vamos entrar na parte mais igreja. Então está aí, né? O bom mestre, informamos que não estamos apoiando nenhuma candidatura e desautorizamos o uso do meu nome e de minha família por qualquer candidato ou coligação. Glória! Né? Porque além de usar o de Jesus, às vezes bota na conta da Maria. Não é? Eu já vi aqui no estado mesmo um candidato. Sou congregado mariano, tal, salve rainha e tal. Tudo é religião, mas os caras vão mandando. Então, cuidado com isso, tá? Jesus está muito ocupado para ser garoto de propaganda de candidato. E tendo em conta que todo candidato, por melhor que seja, ainda tem pecadinho para confessar, Jesus não ia emprestar o nome dele para essa... Ele não entra nessas roubadas, tá bom? Então, só para quebrar descontrair, mas é muito verdade. É porque agora vem falando disso aí. Nenhum cristão deve se sentir obrigado a votar em um candidato pelo simples fato dele se confessar cristão evangélico. Obrigado não, você pode votar. Antes disso, os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos cristãos são pessoas lúcidas, comprometidas com as causas de justiça e da verdade. Então, assim, antes de ser um político evangélico, o cara tem que ser um evangélico político. Essa primeira coisa define a segunda. E mais, é fundamental que o candidato evangélico queira se eleger para propósitos maiores do que apenas defender interesse imediato de um grupo religioso e de uma denominação evangélica. Você não é candidato dos evangélicos, é candidato da cidade, ou do país, ou da nação, dependendo do escopo da eleição. Você não é garoto
despachante de luxo desse ou daquele grupo. É óbvio que a igreja tem interesses que passam também pela dimensão política e institucional, é assim que vivemos. Todavia é mesquinho e pequeno demais para entender eleger alguém apenas para defender interesses restritos às causas temporais da igreja. Um político de fé evangélica tem que ser, sobretudo, um evangélico na política. E, como eu disse, não um despachante de igreja. Ao defender os direitos universais do homem, a democracia, o Estado leigo, entre outras conquistas, o cristão estará defendendo a própria igreja. Tá? Então, cuidar com isso, né, meus irmãos? E aqui, sim, eu não vou falar em nenhum momento, vote em ninguém, mas faço menções à política. A bancada evangélica no Senado é absolutamente abominável, ela é ridícula, ela é horrorosa. Outro dia eu falei isso, o irmão falou, você pega pesado. Eu falei, quem são os caras da bancada evangélica? Ele não sabia falar um. Eu falei, eu pego, mas eu sei te dar os nomes e o que eles andam aprontando. Aqui no Estado tem uma representante, que o que ela fez de mais notório, o que mais saiu na imprensa, foi pegar o dono da Cacau Show da cidade dela e tentar dar um cargo para o cara onde ele não precisava ir, mas ganharia uma grana para estar participando. Acho que ela devia gostar de chocolate. Não é? A contrapartida devia ser em língua de gato, sei lá, que a Cacau Show faz. Isso é fato. Isso é fato. Nossa irmã pegou o outro lá, o irmão, e falou isso. Vamos fazer aqui o famoso jogo nojento. E é a representante de Santa Catarina da bancada evangélica. Então, cuidado com isso. Pode ser evangélico e ético? Pode. O mundo conheceu grandes políticos evangélicos, mas que o eram porque, na verdade, eram evangélicos políticos. Abraham Lincoln. Aqui no Brasil, já houveram alguns de muita qualidade. Para acabar, vamos em frente. Os fins não justificam os meios. Tá? Isso é pensamento sem vergonha. Nem do Maquiavel porque ele nunca falou isso desse jeito aí. Botam na conta dele. Portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que o evangélico político votou de determinada maneira porque obteve promessa de que assim fazendo conseguiria alguns benefícios para a igreja, sejam rádios, concessões de TV, terreno para templo, linha de crédito, pelo amor de Deus, né? E acontece. Pior é que acontece o tempo todo. Tá? Rádios, né? Tem evangélico no Brasil que é dono, um cara só é dono de 28 rádios. Ganhou todas vendendo apoio político. Aliás, rádio no Brasil, concessão só se dá por treta política. É o único jeito. Você tem dinheiro e compra uma rádio, ou você tem treta política, ou você tem uma rádio pirata. São as três opções que você tem. Isso é coisa canalha, né? Não pode entrar nessa de jeito nenhum. Conquanto todos assumamos que nos bastidores da política haja acordo e composição de interesse, aí é o famoso convicção e conveniência. Não podemos admitir que tais acertos impliquem na prostituição da consciência cristã, mesmo que a recompensa seja aparentemente muito boa para a expansão da causa evangélica. Jesus Cristo não aceitou ganhar os reinos deste mundo por qualquer meio, ele preferiu o caminho da cruz. E essa é a radicalidade do discipulado cristão, meu irmão. É essa aí, não tem outra. Mas não me falaram, então volta lá, pega o dinheiro da cigana, ela te enganou. É radical a proposta. Cuidado com as promessas, né? Nosso amigo aí falou, a segurança está resolvida, é só chamar o Batman. Para as finanças, chama o tio Patinhas. Vamos em frente. 8º, os votos para presidente da República e para cargos majoritários devem, sobretudo, basear-se em programas de governo e no conjunto das forças partidárias por detrás de tais candidaturas, que no Brasil são, em extremo, determinantes. Não em função de boato do tipo, candidato tal é ateu, ou fulano vai fechar as igrejas, o cicrano não vai dar nada para os evangélicos, o beltrano é bom porque dará muito para os evangélicos. É bom saber que a Constituição do país não dá a quem quer que seja o poder de limitar a liberdade religiosa de qualquer grupo. Ou seja, ninguém pode fechar a igreja no Brasil. Isso é uma tolice. Mas alguém acredita nisso? Eu era de São Bernardo do Campo, pastor lá, morei muitos anos lá. Por questão de acaso, eu aqui nessa rua e o Lula aqui, então a gente se conhecia, se via, e depois como pastor, e a EVB, eles pediam a gente trombando lá, muita coisa. Mas aonde eu ia do Brasil, eu escutava falar, olha, diz que o PT está fechando igrejas lá em São Paulo, e de novo, nem estou...
PT, para mim, chafurdou e muito. Mas o que eu digo era a história que eu ouvia. O PT está fechando. As pessoas falavam com crença. Como é que está? Está difícil lá? Eu falava o quê? E era mentira. Total. E eu fui num congresso da mencionada igreja de agora há pouco, de 1.800 pastores, lá em Serra Negra. Na hora do almoço, as mesas do refeitório, você imagina, por maior que seja o refeitório, estavam lotadas. Tinha uma mesa que só tinha um cara sentado. Eu falei, esse cara não deve tomar banho, eu tenho um bafo desgraçado, ninguém senta com ele. Mas eu sentei com ele, estiquei a mão para ele e falei, eu sei quem você é. Ele me olhou e falou, você é o irmão do Lula, né? Porque o Lula tem um irmão pastor. E ele, nesse aspecto, ele nunca usou isso, tanto que a maioria nunca ouviu isso, né? E ele falou, como é que você sabe? Viu meu nome, né? Pastor, eu falei, Marcelo. Eu falei, não, porque eu imaginei. Nessa denominação, nesse estado, nessa época, sentado sozinho, onde todo mundo está procurando lugar para sentar, eu falei, esse cara só pode ser o irmão do Lula. Aqui você é mais ou menos o nome do capeta, coisa ruim, tinhoso, não é? Tranca a rua. Mas eu não tenho medo do diabo, não. Posso sentar? Ele riu, a gente sentou e conversou. Ele chorou. Eu falei, são meus irmãos, pastores comigo, a gente convive o ano inteiro. Quando chega na época da política, pastor, Deus é testemunho, não abra a boca uma vez até para ser irmão do Lula. Fico na minha, eu sei, mas é assim, ó, não sentam comigo para comer. Vamos para a última, penúltima. Sempre que um eleitor deve se sentir diante de um impasse do tipo, o candidato evangélico é ótimo, mas seu partido não é o que eu gosto, é compreensível que você dê um voto de confiança a esse irmão na fé, desde que ele tenha as qualificações para o cargo. Entretanto, é de bom alvitre considerar que ninguém atua sozinho, por melhor que seja o irmão em questão. Ele dificilmente vai transcender a agremiação política de que é membro, ou as forças políticas que o apoiem. Um irmão legal, que você acredita, que tem idoneidade e que tem condições do trato de política, as mínimas, de repente vale a pena, mas lembre-se dessa questão. Nosso sistema sofre com, e vai sofrer, enquanto não mudar, vai ser assim, alianças, não é? Terríveis. E por último, nenhum eleitor evangélico deve se sentir culpado por ter opinião política diferente do seu pastor ou líder espiritual. E aqui eu quero fazer um parênteses. De novo, irmãos, esse país, na igreja evangélica nossa, que é muito ainda carente de ética, dá para escrever um livro de abusos horrorosos dessa natureza. Vou contar dois em um minuto. A secretária da minha igreja foi num chá uma vez. Aí o negócio, quando eu falo, não dá nome para boi, não. Dá boi não dá nome, dá renascer em Cristo. E eu falei para ela, esse chá, perto da eleição, você tem certeza que você está a fim de ir? Ah, eu vou. Eu falei, então tá. Vai cantando, eu vou, para casa agora eu vou. Lará, lará. Por quê? Eu falei, porque isso aí está com cara de lobice. Sentou, o chá era de graça, mas quando faltava 1 minuto para começar, a pessoa falou, ela estava bem no lugar. Ai, como eu gostei. Bem. A pessoa, e você? Tem uma faixa comprida embaixo do banco de você, a faixa ia comprida assim longe. E vocês estão bem em cima de onde estão as extremidades, aquele pauzinho para segurar a faixa. Ergue, por favor. Ela abriu e tal, era Paulo Maluf para candidato, não sei o que e tal. Porque o Renascer tinha combinado, isso aí não era novidade, né? Se o Maluf ganhasse, daria a eles a Secretaria de Ação Social do Estado de São Paulo. Assim, isso era falado, igual eu estou te falando aqui. Então, não é novidade, era a minha secretária, a orelhuda está lá segurando aquilo. E eu falei, toma, não é? Toma. Eu falei, rapaz, você acha que uns caras desses, com todo respeito, né, vão fazer um negócio perto da eleição? E a outra foi quando, nas comemorações dos 80 anos do pentecostalismo, né, como movimento, no Campo de Marte, em São Paulo, lotado de gente, o presidente da igreja que dirigia aquilo ali àquela altura, Zé Wellington, chamou o presidente da República que estava presente. Problema nenhum. Bacana, o presidente foi lá apoiar. Legal. Presidente, se o senhor permite, nós queremos orar por você. E o presidente falou, claro, aleluia. Era o ateu Fernando Henrique. Mas ateu em reunião de crente se converte numa rapidez tremenda. Não é? E, de novo, não estou elegendo diácono. Para mim, o problema é se o cara não é ateu. Eu prefiro um ateu de bom caráter, não é? Do que um crente sem vergonha. Só que, por tradição, nossos irmãos pentecostais gostam muito de levantar a mão quando oram, não é?
E ele engatou a oração pelo presidente. Ó Deus, abençoa o mandatário da nação. E o povo, aleluia, aleluia, aleluia. E tinha uma pendenga que vinha lá do Sarney, de 5 anos mais ou menos, de transformar 4 anos em 5, enfim. Quando terminou, o cara teve descaradamente a coragem, o pastor, de falar assim: presidente, o senhor reparou as mãos que se erguiam ao céu enquanto eu orava? Você está filmado, tá? Eu não, sempre fique claro, não falo nada que eu não possa, porque eu não sou louco, não tenho dinheiro para pagar processo. O senhor viu que mãos se levantavam? Ele falou: vi. Então, eram mãos que louvavam a Deus, mas que também pediam mais 5, mais 5, mais 5 anos para o senhor. Na boa, se eu estou lá, o sapato voa. Não, Silas sabe, voa. Porque eu não vou em nada dessas coisas. Nossa, eu falava: Deus, me ajuda na mira, por favor. Pá! Não é? Você está louco, rapaz. É isso que faz com que muitas vezes as pessoas tenham dificuldade de acreditar que a gente fala sério. Em todas as áreas da vida, inclusive nessa. Então, pastor não tem isso. Não é? O pastor deve ser obedecido, ouvido, considerado em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus, de acordo com ela. No entanto, no âmbito político-partidário, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como palavra de um cidadão e não como uma profecia divina de todos os pastores, a começar de mim. E qual é a hora de pensar nisso? Agora, não é? Agora é a hora de pensar nisso. Se não for para te servir, quem sou?